Olá, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com todos vocês e poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a vontade de Deus revelada através das Sagradas Escrituras. O momento que nós estamos passando é um momento muito difícil, é um momento de alguma maneira de incertezas porque não conhecemos o futuro e é um período de provações e muitas tentações. Porque durante esse período de provação, somos tentados a muitas coisas. Somos tentados a ter um medo que pode fugir ao nosso controle. Somos tentados a ficar deprimidos por conta de toda essa situação. Somos tentados a ficar ansiosos de tal maneira que isso vem refletir na nossa saúde. Somos tentados de várias formas. Somos tentados a nos esfriar espiritualmente, somos tentados de várias maneiras. E o propósito de Deus, quando fala através da sua palavra, é aquecer o nosso coração, é fortalecer a nossa fé, é entender que muitos outros irmãos no passado já passaram por tipo de lutas piores do que essa, onde suas vidas foram ceifadas, mas eles continuaram firmes, buscando a Deus e procurando sempre uma palavra de Deus que pudesse fortalecer eles nesses momentos difíceis. E no momento dessas lutas, dessas provações, que eles não viessem a negar o nome de Cristo. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento de provas, é um momento de tentação, mas é um momento onde nós precisamos nos manter firmes, nos mantermos firmes em relação aos caminhos de Deus, à vontade de Deus e entender quais são os propósitos de Deus. Por conta de tudo isso, principalmente por causa da vontade de Deus, que é soberana, e Ele é reino, Ele é rei, Ele reina sobre toda a terra. A Bíblia fala que Deus estabeleceu o seu trono e Ele reina sobre todas as coisas. Parece que o mundo está descontrolado, mas não acredite nisso. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle deste mundo. Nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos um pouquinho como Deus pensa, nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do seu controle e Ele reina sobre todas as coisas. E eu creio que isso, de alguma maneira, já nos deixa mais tranquilos, porque nós sabemos em quem temos crido. Estamos bem certo, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, estamos bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia final. Enquanto estamos vivendo esse período de lutas, de provas, nós precisamos continuar crendo, tendo fé. Nós precisamos continuar tendo fé, crendo nas promessas de Deus. E eu, orando, conversando com Deus, gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs algumas promessas de Deus que vão nos ajudar a continuar firme, a não nos esmorecer, a não nos desanimar. E esse é o objetivo de Deus, é que nós não venhamos a ficar desanimados, mesmo em tempo de lutas e provações. Temos que manter o nosso coração firme. E as promessas de Deus é que vai nos manter o nosso coração firme. Por isso eu quero compartilhar com vocês algumas promessas. Eu peço para que vocês estejam bastante atentos, porque é isso que Deus quer e Deus quer falar ao seu coração. A primeira promessa de Deus para o nosso coração nesses tempos difíceis, eu já falei algumas vezes sobre isso e eu gostaria de repetir, mas pelo menos a primeira promessa eu creio que vocês já ouviram algumas vezes. E essa primeira promessa está lá em Romanos capítulo 3, verso 24, onde diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Por que é importante falar novamente sobre isso? Porque essa posição de justificado é que firma a nossa identidade como cristão.
É essa posição de justificado que firma a nossa identidade como cristão. Ou seja, quem nós somos. Qual é a posição que Deus nos colocou por meio de Jesus Cristo? O versículo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados. Eu já tenho dito e vou repetir só esse ponto, de que a palavra justificado significa perdoado, inocentado. Você, a partir do sacrifício de Jesus, Deus o tornou reto diante dele. Não existe mais culpa na sua vida. Então, essa é a palavra justificados. Fomos declarados inocentes. Deus se tornou amigo, nosso amigo, por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos distante de Deus e o Senhor Jesus nos aproximou de Deus. Nós não tínhamos família e Deus tornou-nos parte da família dele. Efésios, capítulo de número 2, nos fala algo interessante sobre isso. Efésios capítulo 2, verso 13, fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, isso é ser justificado. Estávamos distantes, condenados, tínhamos uma culpa sobre a nossa vida. E essa culpa foi tirada, né? E Deus nos declarou inocentes, justos por meio de Cristo. Estávamos distantes e Ele nos aproximou dele por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E quando se pensa em justificado, também fala que nós não tínhamos família, estávamos sozinhos neste mundo, sem ninguém por nós. E Deus nos tornou membro da sua família. O capítulo 2 ainda, verso 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Capítulo 2 de Efésios, verso de número 19. Não éramos de nenhuma família, não pertencíamos à família de Deus. E Deus nos tornou membros da sua família por meio de Jesus Cristo. Então essa é a primeira razão por que temos que nos manter firmes nesse momento de provas e de lutas. Não tínhamos ninguém por nós. Deus nos aproximou dele por meio de Jesus Cristo. Éramos inimigos de Deus. Éramos condenados, culpados. Deus tirou essa culpa. Deus concedeu o seu perdão e nos aproximou dele por meio de Cristo e nos tornou membro da sua família por meio de Jesus Cristo. A segunda promessa que nós precisamos entender é que agora, diante do que Deus expôs para nós por meio de Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, verso 1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É importante entendermos essa palavra nenhuma condenação há, porque a palavra condenação vem do grego katadike. Katadike, que significa uma sentença, indício de um crime, uma decisão que determina o desaparecimento de algo, uma reprovação. Isso tem tudo a ver com condenação, porque eu penso que esse momento de lutas e de provas, para as pessoas que não estão tão buscando a Deus como deveriam buscar, parece que elas descem um marasmo, uma nostalgia em suas vidas, que elas acabam se sentindo deprimidas, oprimidas, se sentindo como se fossem condenadas, como se fossem ninguém neste mundo. É um sentimento ruim, é um sentimento de que eu não valho nada, eu não presto para nada, eu acho que o meu destino é morrer mesmo, é viver uma vida desgraçada, é a vida de um condenado. Mas a promessa de Deus para nós
por meio de Jesus Cristo é que, uma vez que fomos justificados, ele diz, a segunda promessa é: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Eu gostaria que você pudesse entender isso. Nenhuma condenação há para você. Não precisa ficar nesse estado de espírito. Levante a sua cabeça. Deus não te chamou para a condenação. Deus te chamou para a libertação. Você é livre em Cristo Jesus. A terceira promessa de Deus, enquanto vivemos esse momento de provas, de lutas, é que as lutas que nós estamos vivendo aqui não são comparados com a glória a ser revelada em nós. Você já parou para pensar sobre isso? Existe uma vida após essa vida que estamos aqui. Não sabemos quanto tempo mais vamos viver. Não sabemos se vamos morrer agora ou daqui mais alguns anos. O fato é que nós precisamos nos concentrar em uma coisa. A vida aqui é como uma vida de peregrino, de passagem. E o que nós precisamos compreender é que as lutas que nós estamos passando aqui não são comparadas à glória a ser revelada em nós. Ou seja, Deus promete uma vida glorificada lá com Ele. Uma vida transformada lá com Ele. E uma coisa que é preciso você entender: a sua vida não está aqui neste mundo. Não adianta se apegar a essas coisas. Não adianta você se apegar à sua casa, não adianta você se apegar ao seu carro, não adianta você se apegar aos bens, não adianta você se apegar nem às pessoas, colocar o coração nas pessoas, porque isso aqui tudo um dia vai passar. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 3, que a sua vida está oculta em Cristo. E quando Ele se manifestar, a sua vida vai se manifestar também. E aqui o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, fala que as lutas que nós estamos passando aqui não são comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Então, ponha isso na sua cabeça. A sua vida, a vida de glória, a vida transformada, glorificada, ela está com Cristo. Ela está em outro lugar, não é aqui nessa vida. E a gente precisa acreditar nisso. Essa vida é passageira, não ponha o seu coração nessa vida. Creia nisso. Romanos, capítulo de número 8, verso 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Maravilha! Saber que a nossa vida não está aqui, que a nossa vida não depende desse mundo vil e dessas vaidades, desses bens que são perecíveis. A nossa vida está em Cristo. E quando Ele se revelar e Ele se manifestar, essa nossa vida glorificada vai se manifestar nele. A quarta promessa de Deus para a nossa vida é que, diante dessas verdades, uma coisa que nós precisamos entender é que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que a gente precisa guardar no nosso coração. O amor faz toda a diferença, principalmente sabedores que nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. Nós não temos noção o que significa amor. Mesmo quando sabemos que Deus se entregou e entregou o seu próprio Filho por nós, porque Ele nos amou, nós não temos consciência disso. Mas precisamos compreender que somos alvo do amor de Deus. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho dito e volto a repetir, só Deus é que entende esse amor. Só Jesus é que entende esse amor. Porque quando Ele se prontificou a vir aqui neste mundo, sentir a nossa natureza, passar por toda essa humilhação,
ser linchado, surrado, passar por todo tipo de sofrimento, morrer, ser cravado numa cruz, morrer e ressuscitar, ele sentiu exatamente isso. Ele sentiu exatamente isso. O quê? Que o que segurou ele naquela cruz foi o amor que ele tinha por nós. Foi o amor de Deus. Isso é amor. E eu sei que por mais que tentemos entender, nós não vamos conseguir entender muitas vezes a grandeza desse amor. E Romanos capítulo 8, verso 38 a 39, fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem perseguição, nem perigo, nem espada, nem principado, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a última promessa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, por conta do que Deus fez por nós, a Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 37 diz: por estas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Irmãos, é preciso crer nessas verdades. É preciso procurar meditar nessas verdades para que a sua mente possa compreender a grandeza do que Deus fez por você. É preciso compreender essas promessas para que ela criem vida no seu coração. O desejo do coração de Deus é que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para compreender que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Mais uma vez, Paulo se referindo a uma vida glorificada, transformada. É uma leve e momentânea tribulação. Nos apeguemos com muito mais fé, com muito mais determinação às promessas de Deus. Não vamos nos esquecer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela transforma o nosso coração. E a palavra que Deus nos traz, ela não volta vazia, ela vai fazer aquilo que Deus quer que faça. Porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela restaura o nosso coração. E diante dessas verdades, o que é que nós precisamos fazer então? Temos que acreditar nessas promessas. 1 João, capítulo de número 5, 4, fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o sistema, vence a imposição, vence o humanismo tentando destruir a nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos: a vossa fé. Irmãos, irmãs, Deus nos desafia a crermos de todo o coração nas suas promessas. Não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da sua promessa. Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nesse momento, se você disser assim: pastor, eu não consigo ter tanta fé, lembre-se o que eu acabei de dizer: Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Peça fé a Ele. Peça fé a Ele. Diga: Senhor, eu quero acreditar, eu preciso acreditar para me levantar. Deus vai derramar fé no seu coração através do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar,
que Deus possa conduzir o nosso coração. Deus já fez a parte dele, continua fazendo a parte dele, vai continuar a fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Diante dessa palavra, abra o seu coração, dobra o seu joelho, ore ao Senhor e peça para que você possa entender melhor os planos e os propósitos dele, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E por meio de Cristo somos mais do que vencedores. Coloque isso no teu coração e na sua mente. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero neste momento orar e pedir ao Senhor sobre a nossa vida. Amado e eterno Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida deste irmão e desta irmã que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir a sua mente, o seu coração e fazer entender todas as Tuas promessas. E a partir do entendimento, que ele possa receber todo o consolo, todo o conforto, toda a força e poder. Que o Senhor possa levantar ele agora, Senhor, nesse momento que ele está vivendo, de repente desanimado, se sentindo destruído, menosprezado, condenado. Eu quero pedir para que o Senhor levante ele ou ela na posição que se encontra, Deus. Restaure a sua fé, ministre poder e autoridade sobre ele, Pai. Que ele possa se levantar, ela se levantar agora no nome de Jesus e receber a tua unção, o teu poder no coração, Pai. Restaura a sua fé, restaura o seu coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe.